Falar sobre a relevância social e econômica da cafeicultura para o Brasil é também falar um pouco dos 40 anos do CNC, né, que há 4 décadas está ao lado do cafeicultor. Vamos em frente. Como todos nós sabemos, a cafeicultura é um mercado que está em expansão e gera no mundo todo recursos da ordem de 91 bilhões de dólares, ao comercializar 115 milhões de sacas todo ano. A atividade envolve cerca de 500 milhões de pessoas, 8% da população mundial, desde a produção até o consumo final do café. Pode passar, por favor. Desde 1727, né, desde lá de trás, o café foi o maior gerador de riquezas e o produto mais importante da história do Brasil. O setor gera cerca de 8 milhões de empregos diretos e indiretos, sendo a atividade do agronegócio que mais emprega no Brasil. O valor bruto da produção de cafés do Brasil, que corresponde ao faturamento total das lavouras de café arábica e de café conilon, atingiu 34 bilhões de reais em 2020, dados da Embrapa Café. Algumas coisas importantes que todos sabem, mas é sempre bom e relevante relembrarmos, né? Nós somos o maior produtor e exportador de mercado mundial. A agricultura gera mais de 8 milhões de empregos diretos e indiretos em nosso país. A atividade cafeeira é desenvolvida com base em rígidas legislações trabalhistas e ambientais, aliás, as mais rígidas do mundo, importante registrar. Nós somos o segundo no ranking dos países que mais consomem a bebida e ele está presente aqui no Brasil, em 3 estados e 33 regiões produtoras, origens, onde existem cerca de 264 mil propriedades e cerca de 750 mil produtores rurais. Alguns dados da safra, né, alguns dados da safra de 2021. 48 milhões de sacas de café beneficiado, uma redução de 22,6% em comparação com a safra de 2020. Na questão do arábica, uma previsão de 33 milhões 364 mil sacas de café beneficiado, representando uma redução de 31,5% comparado com a safra de 2020. No conilon, uma previsão de 15 milhões 442 mil sacas de café beneficiado, um incremento de cerca de 8% em relação ao resultado obtido em 2020. As explicações sobre a redução do volume total referente ao café arábica, está aqui uma explicação que é importante, os senhores sabem, mas talvez alguns participantes aqui da nossa live não saibam, é devido aos efeitos do ciclo da bienalidade negativa nas regiões do arábica. Quem mexe com café, quem é expert em café, sabe as razões dessa redução nesse ano. Vamos em frente, por favor. A questão da produção cafeeira por estado, Minas Gerais, maior estado produtor de café do Brasil, tanto na questão principalmente no café produzido lá, cerca de 98% é café arábica. No Espírito Santo, nós somos o segundo maior produtor de café do Brasil e o primeiro em café conilon, né? Cerca de 10 milhões e 400 mil sacas aqui de café conilon e 3 milhões e 239 mil de café arábica. Depois tem São Paulo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e outros estados que têm uma produção de café menor. Vamos em frente, por favor. O aporte tecnológico para o agronegócio do café brasileiro, ele é dado por instituições de pesquisa e desenvolvimento que hoje estão reunidas no Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento. O consórcio foi criado em 1997 por iniciativa de 10 tradicionais instituições de pesquisa cafeeiras, né, situadas no Brasil. O consórcio é considerado o braço científico e tecnológico do Conselho Deliberativo da Política do Café, o nosso CDPC, que discute e orienta a realização do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Café. É responsável pela execução do maior programa mundial de desenvolvimento do café, que compreende centenas de ações de pesquisa e transferência de tecnologia, no qual encontram-se envolvidos 1.300 pesquisadores e extensionistas. Por favor. Resultados dos investimentos em pesquisa. Alguns resultados. Vamos aqui falar dos principais.
desenvolvimento de cultivares melhoradas, cuja utilização pelos produtores brasileiros pode incrementar a produtividade média de café em mais de 20%. As mais modernas pesquisas em biotecnologia realizadas pelos pesquisadores possibilitaram a obtenção do primeiro sequenciamento mundial do genoma cafeeiro. O café é considerado um alimento funcional, ou seja, ele possui efeitos nutricionais e farmacêuticos. Isso porque o café não é formado apenas por cafeína, mas por muitos outros componentes que ajudam a prevenir a ocorrência de depressão, disfunções psíquicas, doença cardíaca e outros. Vamos falar um pouquinho da cafeicultura capixaba, já que eu sou aqui do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho da cafeicultura do Espírito Santo. O café é a nossa principal atividade agrícola aqui no Espírito Santo, desenvolvida em todos os municípios, exceto o município de Vitória. O Espírito Santo possui 78 municípios e o café ele é produzido em 77 municípios. Só não é plantado aqui no município de Vitória, na capital. Gera aqui no Espírito Santo em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos. Está presente em 60 mil das 90 mil propriedades agrícolas do Espírito Santo. Possui produção diversificada, incluindo o café arábica e, obviamente, o café conilon. Nós somos o primeiro produtor de conilon no Brasil e no mundo, e ela é praticada em propriedades de diferentes altitudes e tamanhos. Por favor. O nível tecnológico dos produtores e a qualidade dos cafés são variados. O estado é referência brasileira e mundial no desenvolvimento da cafeicultura de café conilon, reconhecido mundialmente pelos seus cafés especiais. A produtividade evoluiu muito nos últimos 25 anos, graças às tecnologias desenvolvidas pelo INCAPER, um instituto federal aqui ligado à Secretaria de Estado da Agricultura, em parceria com diversas instituições, dentre elas o SEBRAE, o SETCAF, o Sistema OCB Espírito Santo e o Senar Espírito Santo. Vamos em frente. As cooperativas capixabas que atuam no agro, algumas atuam muito também com a cafeicultura. As cooperativas capixabas que produzem café aqui no Espírito Santo, a Cafesul, a Coabriel, a Cocafé, as filiais da Cocafé aqui do Espírito Santo, a Copbac e a Copeave. São cerca de 27.233 cooperados dessas cooperativas, e essas cooperativas empregam 1.500 colaboradores, aproximadamente. Um volume comercializado de 2.218.000 sacas, está aí um dever de casa importante para a OCB Espírito Santo e para as cooperativas capixabas. Na cerca de 13 milhões de sacas aqui do Espírito Santo, as cooperativas participam apenas ainda com 2.218.000 sacas. Está um dever de casa importante para ser feito pelas cooperativas e pela OCB do Espírito Santo. O faturamento bruto de cerca de 1.824 bilhões e que geraram impostos e tributos federais, estaduais e municipais de cerca de 107 milhões de reais. Essas cooperativas tiveram um total de sobras à disposição dos seus cooperados de 21.553.000 reais, gerou benefícios trabalhistas aos seus colaboradores de cerca de 15 milhões de reais. Elas possuem um ativo total de quase 1 bilhão de reais, um patrimônio líquido de 202 milhões de reais e um capital social de 58 milhões de reais. É muito relevante para o cooperativismo agro a atividade do café aqui no Espírito Santo. Vamos lá? Por favor. O Brasil, vamos fazer algumas considerações aqui sobre a questão da importância do café. Para o Espírito Santo, a cafeicultura tem uma importância, ela é incomparável. Nós podemos dizer aqui que nós respiramos café no Espírito Santo. Qualquer lugar que sai do município de Vitória, você encontra plantações de café. O café, sem dúvida, é o sustentáculo da economia do interior do estado do Espírito Santo. Continua sendo de maneira forte, de maneira presente em todo o interior do Espírito Santo. Nós respiramos café e o café, sem sombra de dúvida, é a nossa principal commodity aqui, agrícola no Espírito Santo. O Brasil é referência mundial no consumo e na produção cafeeira, fatores que contribuem diretamente com a economia e o desenvolvimento da agricultura brasileira. O Brasil tem a cafeicultura mais sustentável do mundo, com rigorosas exigências legais, ambientais, trabalhistas e sociais. Aliás, exigências, às vezes, um pouco absurdas e um pouco exageradas, comparável com outros países.
café foi o maior gerador de riquezas, o produto mais importante da história nacional. Hoje o café continua sendo um importante gerador de divisas, cerca de 2 bilhões de dólares anuais, com cerca de 26 milhões de sacas exportadas ao ano. Apesar de ser a quinta atividade agrícola no ranking da geração de receitas, é importante enfatizar que essa riqueza gerada pelo café, pela cadeia produtiva de café, ela se multiplica com capilaridade e dignidade social, gerando atrativos para produtores, comerciantes, indústria, toda a cadeia produtiva do café. Importante, para finalizarmos, falarmos aqui da importância no Espírito Santo da cafeicultura e a participação efetiva do CNC, presidente Silas. O CNC tem sido um parceiro incansável aqui da cafeicultura do Brasil, em especial do Espírito Santo. Nós queremos agradecer o trabalho que o CNC vem fazendo nesses 40 anos, enfatizar as importantes parcerias que nós temos aqui, a OCB e as cooperativas capixabas, que atuam na cafeicultura, tem com o governo do Estado, com a Secretaria da Agricultura, com o INCAPER, com o SEBRAE Espírito Santo, com o Senar Espírito Santo, com o SETCAF e, muito importante, com o Cicobi Espírito Santo. O Cicobi Espírito Santo é o maior parceiro, é a maior instituição financeira, inclusive o primeiro em repasse de recursos do Funcafé no Espírito Santo. O Cicobi Espírito Santo tem uma história atrelada também ao desenvolvimento, não só do cooperativismo, como da atividade de café do Estado do Espírito Santo.